Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui. Hoje nós iremos falar sobre a compaixão, o coração do pastoreio. Lembrando que estamos falando aqui sobre pastoreio em missão, pastoreando em missão. É o tema aqui, diretamente para os nossos professores das nossas unidades de ações e também nossos pequenos grupos. Mas todos podem acompanhar, todos podem aprender hoje falando da compaixão. O nosso texto principal está em Marcos capítulo 6, verso 34. Capítulo 6, verso 34. Convido você nesse momento para falarmos ao nosso Deus. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos estudado a Tua palavra. Que Seu Santo Espírito fale aos corações, que possamos compreender as verdades contidas na Tua palavra. E cada dia que possamos nos tornar pessoas melhores, professores melhores, pessoas que possam conduzir outras pessoas aos Teus pés a cada dia mais. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Começa o seguinte, aqui em Marcos capítulo 6, verso 34, diz: Ao desembarcar Jesus, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Interessante que Jesus ele tem compaixão e agora ele começa a ensinar essas pessoas muitas coisas. Aqui o ensino de Jesus era diferente, porque uma compaixão profunda o motivava. Não era um sentimento superficial, mas uma dor genuína pelas necessidades e sofrimento das pessoas. Essa atitude conectada a Jesus com aquelas que os ouvia e impulsionava a ensiná-lo para curar-lhe o coração e guiar-lhe a vida. Como professores da escola sabatina, somos chamados a ensinar nossos alunos com a mesma empatia e amor. Ou seja, Jesus, ao olhar para aquela multidão, ele sente compaixão, o desejo de tirar as pessoas daquela situação onde elas estão. E agora ele começa a ensinar-lhes muitas coisas. Ou seja, nosso dever como professor, líder de pequeno grupo, nós como líderes de igreja, nós precisamos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo, de ter a compaixão, de ensinar, levar a mensagem de esperança àqueles que estão a perecer nesse mundo. A compaixão de Jesus, mais que um sentimento, não era simplesmente um sentimento, mas era algo genuíno. Disse aqui, na mentalidade judaica, ter compaixão significa comover-se profundamente até o íntimo. Jesus não apenas observa a situação das pessoas, ele se comovia e agia. O seu amor o motivava a ensinar, pois sabia que as palavras da verdade curariam as necessidades espirituais e emocionais. Jesus, ele ia além, porque quando ele olhava para a pessoa, ele via as suas necessidades espirituais. E ele agora sentia uma compaixão do íntimo, uma compaixão genuína e verdadeira, e ele queria tirar as pessoas daquela situação. E ele agora trazia palavra de libertação, palavra de cura para aquelas pessoas, tentando restaurar aquelas pessoas da situação que elas estavam. É tão tal que quando Jesus começava a discursar, as pessoas ouviam Jesus e nem lembravam que tinham que comer. E aí Jesus falava, e eles ali ouvindo, atento, porque da boca de Jesus saía palavra de vida. As pessoas sentiam-se bem em estar perto de Jesus, porque Jesus falava do íntimo, né? Falava com convicção, falava com amor. Segundo ponto, em relação a isso, em relação à compaixão de Jesus, Jesus ensinava para ajudar as pessoas. Jesus ensinava para ajudar as pessoas. Você que é professor da escola sabatina, você que é diretor de um pequeno grupo, você que é um obreiro, você que dá estudo bíblico, por que você dá estudo bíblico? Aqui, Jesus ensinava para ajudar as pessoas. Você tem dado estudo bíblico para ajudar as pessoas? Você tem sido um professor para ajudar as pessoas? Você tem sido um líder para ajudar as pessoas? A compaixão de Jesus, além das emoções, o impulsionava a ação. Ensinar era a sua maneira de ajudar, de dar esperança aos que estavam perdidos e consolos aos que sofriam. Da mesma forma, nossas palavras e ensinamentos devem refletir amor genuíno e ser ferramenta para curar e guiar nossos alunos. Ou seja, o amor.
deve que ser aquilo que nos motiva a compaixão, nos motiva a levar essa mensagem de esperança àqueles que estão a perecer, àqueles que estão ao nosso redor. Terceiro ponto desse versículo é amar o nosso aluno com compaixão. Jesus, ele olha para as pessoas e ele sente compaixão delas. E ele agora começa a ensinar elas. E depois ele convida, né, para as pessoas o seguir. Mas aqui, ó, amar nossos alunos com compaixão. Um professor que ensina com compaixão é sensível às lutas e necessidades dos seus alunos. Como Jesus, devemos aprender a enxergar além da aparência e acompanhar nossos alunos em suas dificuldades e desafios, guiando-os até Cristo com paciência e ternura. Ou seja, ajudar os alunos a chegar até Cristo. Entender o que passa por ele, conhecer de fato. É você olhar para o seu aluno e saber que ele não está bem. É você olhar para ele e saber que ele está precisando de alguma coisa. E que você, como professor, pode fazer alguma coisa para ajudar. Isso é amar. Isso é ter compaixão. Isso é ensinar. Isso é ser professor. Aqui, aplicações práticas para os líderes e professores. Desenvolva uma atitude de compaixão. Desenvolva uma atitude de compaixão. Como é que eu vou desenvolver uma atitude de compaixão? Diz aqui, ore. Ore para que Deus lhe dê um coração sensível às necessidades dos seus alunos. Ouça e acompanhe-os com amor. Né? Ou seja, o primeiro passo é orar. Pedir para que Deus nos dê um coração de compaixão. E ouça, né? Ouça o que os seus alunos têm a dizer. O acompanhe, o visite em suas casas. É assim que você deve proceder. Eu estou lendo agora um livro do pastor Alejandro Bulhon, O Líder Sábio. E o líder sábio é aquele que vive com Cristo, é aquele que busca sabedoria em Cristo para poder ajudar aqueles que necessitam. Um líder, ele é um servidor. E você como líder da classe, você como líder de pequeno grupo, vocês têm que estar aqui para servir, ajudar os alunos em suas necessidades. Segundo ponto, aqui na parte da aplicação, ensine para ajudar. Cada lição deve ser uma oportunidade para oferecer consolo, esperança e direção espiritual àqueles que estão em necessidade. Ou seja, a mensagem, o estudo da lição da escola sabatina ou a lição do pequeno grupo tem que trazer consolo, tem que trazer esperança. Vivemos em um mundo caótico, cada dia as coisas parecem pior, mas tenha certeza de uma coisa, nós temos a mensagem de esperança, de que muito em breve Jesus vai voltar. E devemos deixar essa chama arder no coração dos nossos alunos todos os dias. Eles têm que olhar para cima e entender que muito em breve Jesus vai voltar. E essa ideia da volta de Jesus precisa ser algo vivo em sua mente e seu coração. Que ele ame a volta de Jesus e que ele anseia pela volta de Jesus. E assim ele se apegue cada dia mais a Jesus. Ensine para ajudar o seu aluno a chegar mais perto de Jesus. Terceira e última, seja um apoio genuíno. Preste atenção às lutas dos seus alunos. Procure maneira prática de ajudá-lo e ore por eles. Ore por eles, ore com ele. Busque estar perto dos seus alunos. Mostre para ele, né, seja um apoio prático. Busque entender o que passa por ele. Por que ele não está indo para a escola sabatina? Por que ele não está estudando a lição? Busque ajudá-lo em suas necessidades, nas suas lutas. Você, como um professor, como um líder de pequeno grupo, ou um líder desbravador, aventureiro, ministério jovem, você como um líder, você tem a obrigação santa diante de Deus em conduzir essas pessoas para a presença de Cristo. Sabe por quê? Porque você é um pastor. Você, mesmo que você não seja um pastor de formação, mas Deus te escolheu para liderar. Uma vez que você é líder de um grupo, você é um pastor, um co-pastor dessas pessoas. E Deus te chama para guiar essas pessoas para perto de Cristo. Certo? Você tem que ser o apoiador, você tem que ser
orar com ele, você tem que lutar as lutas com ele. Isso é ser líder. Líder é servir. Na próxima semana, o nosso tema é o método eficaz para estudar a lição. É o tema da nossa próxima semana. Meu amado professor, meu amado líder, meu desejo é que Deus te abençoe. Deus te enriqueça cada dia mais de conhecimento e sabedoria para poder ajudar os seus alunos no caminho do Senhor. Convido você nesse momento para orar ao nosso Deus. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo estudo da tua palavra. Obrigado por cuidar de nós. Que a cada dia possamos estar mais e mais perto do Senhor. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecendo, ao Senhor Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado por você ter acompanhado até aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seus comentários, deixe o like e compartilhe para que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Se você gostou, muito obrigado. Se você não gostou, não diz nem o que não gostou. E aí a gente vai trabalhar para estar sempre melhorando, tá bom? Um abraço, fique com Deus e tchau.